Bom dia, colegas, professores, estudantes de pós-graduação, de graduação, aqui presentes e também que nos acompanham pelo Meet. Nós estamos promovendo aqui mais uma edição do Research Talks UX, que é uma das ações que nós organizamos para dar visibilidade à pesquisa e aos pesquisadores da Universidade de Caxias do Sul. Nessa semana também, devem ter acompanhado, senão eu convido a acompanharem, estreou o programete na UX-FM, intitulado Vozes da Pesquisa UX, estreando com a professora pesquisadora Suelen Paese, que apresentou a sua pesquisa sobre biogás. Será um programa por semana, são 2 minutinhos, 3 minutinhos, com o release da pesquisa e a voz do pesquisador, indo ao ar às 7h30 da manhã e às 17h, às terças e quintas-feiras. Depois o Alisson se encarrega de buscar o áudio e fazer o impulsionamento no Spotify também. Então, são ações que pretendem mostrar que o nosso trabalho de pesquisa na universidade é único e tem relevância ímpar para a ciência e para a sociedade, né? Porque só tem sentido se, de fato, a nossa pesquisa tiver impacto humano na formação de capital humano, social, porque dá confiança, fidedignidade ao que fazemos, aumenta a cooperação e também um impacto ambiental, né? Porque assumimos como instituição que a nossa pesquisa tem que trabalhar para a sustentabilidade ambiental, aplicando e respeitando os ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para hoje, nós temos outros 3 colegas pesquisadores que virão apresentar o seu trabalho, a sua pesquisa. Nós convidamos um professor Deonir Detoni, especialista, doutor, pós-doutor, livre-docente em marketing e administração. A professora Eliana Rella, que tratará das pesquisas envolvendo paisagem sonora, e o professor Guilherme Brambati Guzzo vai tratar da sua pesquisa no âmbito do programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática, pensamento crítico e interdisciplinariedade. Eu vou convidar já o nosso primeiro conferencista, speaker, professor Dr. Guilherme Brambati Guzzo, que possui graduação em ciências biológicas pela UX, com experiência em virologia e diagnóstico molecular, especialização em educação à distância pela PUC, mestrado em zoologia, também pela PUC, com ênfase em ecologia e comportamento de primatas, e doutorado em educação em ciências e matemática pela PUC 2018, com ênfase na pesquisa de estratégias de promoção do pensamento crítico em instituições educacionais. Atualmente é nosso professor da área do conhecimento da vida e membro do corpo docente do programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática. Seja bem-vindo, nós estamos ansiosos por ouvi-lo falar sobre pensamento crítico e interdisciplinariedade. Obrigado, professor Everaldo, bom dia, obrigado pelo convite. A minha conversa ela vai ser um pouco mais aberta do que a minha linha de pesquisa, as coisas que eu trabalho. A ideia é destacar aquilo que nós fazemos no programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática, que é o PPG-CIMA, e especialmente aquilo que se refere à interdisciplinaridade e ao pensamento crítico. Vou, então, dar algumas palavras sobre o programa em si e depois falar um pouco sobre as pesquisas, sobre linhas de pesquisa que são feitas nele. O programa, então,
ele envolve um mestrado profissional em ensino de ciências e matemática, que tem 10 anos. A primeira turma, ela iniciou em março de 2013, o programa foi aprovado um pouquinho antes, né? Então nós estamos com 10 anos de atuação. É um curso que tem um conceito 5 na última avaliação quadrenal, e ele se preocupa, né, com o desenvolvimento de pesquisas no âmbito do ensino de ciências e matemática e também na elaboração e no desenvolvimento de produtos educacionais, né, sobre os quais a gente vai discutir em breve. Então nós temos uma área de concentração, que é a formação de professores em ciências e matemática, 2 linhas de pesquisa associadas a ela. Eu trabalho na primeira, que é fundamentos e estratégias educacionais no ensino de ciências e matemática. Então, nessa a gente discute, ou elabora, enfim, desenvolve abordagens de ensino e aprendizagem em ciências e matemática, né, em ensino básico, no ensino superior também. A segunda linha é tecnologias, recursos e materiais didáticos para o ensino de ciências e matemática, e envolve, por exemplo, o uso, discussão de tecnologias no ensino com inteligência artificial, apps, entre outras estratégias e outras tecnologias. Hoje nós somos em 10 professores do corpo permanente, 2 colaboradores, 2 pesquisadores colaboradores. Já são mais ou menos 50 mestrandos que estão vinculados ao programa atualmente, e 65, ou cerca de 65 pessoas que já são egressos, são mestres já formados pelo programa. Nós temos turmas em Caxias, Bento, Vacaria, Farroupilha e Nova Prata, que é uma turma que está em processo seletivo atualmente. E as pesquisas que nós desenvolvemos no programa, elas estão vinculadas, e elas usam, né, elas fazem uso da estrutura que nós temos em laboratórios de ensino, laboratórios de pesquisa, especialmente das áreas de exatas e engenharias, e também da área da vida, né, em especial o museu, que é onde eu também atuo. Uma coisa bem importante do mestrado profissional é o produto educacional, que é gerado junto ou a partir da dissertação. Então ele está aqui destacado, e o produto ele é aplicado em condições que a gente pode chamar de condições reais de sala de aula, espaços de ensino. Quer dizer, o produto é basicamente uma aplicação de uma estratégia, ou aplicação, o resultado da pesquisa que foi elaborada ao longo da dissertação realizada pelo mestrando ou pela mestranda. Bom, então isso aqui eu já não vou repetir, até por questão de tempo, mas basicamente nós temos, a gente parte de demandas educacionais, que são problemas reais de ensino e aprendizagem, que muitas vezes vêm por meio dos próprios mestrandos, que são professores, professoras, gestores educacionais. A pesquisa, então, ela é feita na sala de aula, na escola, em outros ambientes de ensino, e essa pesquisa ela gera um produto, e o que é importante sobre ele é que ele é um produto que ele é aplicável, ou seja, ele fica disponível, nós vamos ver em breve, para que professores possam fazer consultas e possam eventualmente utilizar o produto, adaptar esse produto para seus fins pedagógicos, né? E ele ajuda a aprimorar os processos de ensino-aprendizagem a partir disso. Então o produto ele pode ser uma sequência didática, pode ser uma estratégia de ensino, pode ser um aplicativo, pode ser um programa de formação de professores. Os produtos eles têm naturezas diferentes, né? Mas a ideia é que eles sejam aplicáveis e que eles ajudem os professores, não somente os mestrandos, mas quaisquer outros professores que tenham interesse na área, a aprimorar os processos de ensino e aprendizagem. Então a dissertação, os mestrandos desenvolvem pesquisas em ensino que resultam em dissertações que geram produtos educacionais. Então nós temos aqui 2 produtos, né? Ou pelo menos 2 produções, na verdade, a dissertação e o produto educacional. Certo, aqui a gente já comentou. Bom, então aqui a gente faz a ligação com o título da conversa de hoje, né? O que tem a ver a interdisciplinaridade e o pensamento crítico com as pesquisas do programa? Eu digo, não só as pesquisas, enfim, que eu oriento, mas que os colegas orientam também. A primeira delas é que o programa, ele atende, as pesquisas atendem às demandas dos professores, né? Então a gente trabalha com o que a gente pode chamar de problemas ou situações reais que são percebidas pelos mestrandos. E uma coisa importante é que as pesquisas do programa, elas são feitas, elas não envolvem, ou elas não têm como única preocupação o desenvolvimento de conteúdos conceituais. Se nós lermos, eu tenho mais familiaridade com a literatura no ensino de ciências, livros publicados há 2, 3,
décadas ou antes disso, eles davam muita ênfase ao ensino do que a gente pode chamar do corpo de conhecimento científico, ou dos produtos da ciência, teorias, hipóteses. Então a ideia era o professor ir até a escola ou a universidade e os alunos compreenderem conceitos científicos. E uma preocupação nossa, obviamente a compreensão conceitual ela é importante em ciências e matemática, mas ela é tentar desenvolver pesquisas que sejam o que vão além disso. E aí entra pensamento crítico e interdisciplinaridade. Nós sabemos que as áreas de conhecimento elas são ligadas, elas são interrelacionadas, e uma preocupação é fazer com que as pesquisas dos mestrandos reflitam, das mestrandas reflitam isso. Então, muitas delas têm ligações da matemática, das ciências, com outras áreas como literatura, história, artes, entre outras. E o pensamento crítico, basicamente, o pensar criticamente, basicamente, é procurar razões que fundamentam as alegações que a gente faz. Isso é muito importante para ciências e matemática. A gente entendeu, ter uma compreensão adequada de por que nós sabemos aquilo que sabemos em ciências ou matemática. Então, isso também é um processo bem importante que nós temos dado destaque, ênfase e nos preocupado com nas pesquisas do programa. Outra coisa também importante, além disso, é que as pesquisas, elas têm um cuidado, né, nós professores, o professor Odilon, que é nosso coordenador, que nos acompanha aqui, também, e todos os colegas, a gente tem uma preocupação com o cultivo do que a gente pode chamar de habilidades socioemocionais e de virtudes intelectuais na pesquisa. Então, a ideia, como eu comentei antes, não é que os alunos, os mestrandos e os alunos, estudantes que estudam, né, com os mestrandos, sejam bons em matemática e bons em ciências, mas que também sejam pessoas que se relacionem bem com os colegas, com professores, enfim, e também sejam pessoas que exibam virtudes intelectuais, como curiosidade, abertura às novas ideias, espírito investigativo e assim por diante. Então, aqui eu falei isso, mas eu destaco, né, a ênfase no desenvolvimento de habilidades e competências que vão além da compreensão de conteúdos conceituais. Então, quando a gente fala em desenvolver o pensamento crítico e a interdisciplinaridade nas pesquisas do programa, a ideia geral é essa, é nós pensarmos em habilidades e competências que não sejam somente, ou que não estejam limitadas à compreensão de conteúdos conceituais. E, sobre os produtos, então, o resultado das pesquisas ele é compartilhado, ele é socializado com professores, né, com a comunidade acadêmica. Nós temos na página do programa o resultado, então a gente pode ver que há então o título da dissertação, né, o autor ou autora, e o produto. Então a dissertação, para quem tiver interesse em conhecer, ler o trabalho na íntegra, ela está disponível, mas se eventualmente um professor tiver interesse em trabalhar em sua aula alguma coisa que envolva termometria, por exemplo, ou usar o App Inventor, que é um aplicativo do MIT, então aqui você vai ter um documento, um arquivo, um produto, no qual você pode consultar e eventualmente aplicar em sala de aula. Então, eu vejo a aplicação porque eu trabalho com estágios na graduação em biologia e eu costumo direcionar os estudantes para a página do programa, e alguns produtos eles têm sido utilizados. Alguns deles, por exemplo, o mestrado da Tatiane, que ela terminou há 2 ou 3 anos, ela trabalhou com o ensino de botânica no ensino fundamental, teve um produto muito bom, que é uma proposta de aplicar o ensino dialógico com investigação para atividades de ensino de botânica. Então, muitas vezes, alunos de estágio vão até o repositório do PPG-CIMA, leem o produto, têm acesso ao produto e podem, eventualmente, adaptar o produto às suas necessidades da sala de aula. E aqui, enfim, a gente tem os produtos e as dissertações. Quais são os impactos sociais das pesquisas que são feitas no PPG-CIMA? Eu diria que o impacto, o primordial é essa interação com instituições e professores e estudantes de instituições de ensino, né, o impacto que tem, então, na prática dos professores e na aprendizagem dos alunos, dos estudantes. Formação básica e continuada também, que é importante, básica, comentava, alunos, inclusive estudantes de graduação que podem fazer uso dos materiais que são produzidos no programa. E formação continuada porque os professores também já graduados, professores que já estão na escola também podem aproveitar os produtos educacionais que são gerados a partir do PPG-CIMA. E o desenvolvimento e aperfeiçoamento de abordagens pedagógicas. Então, o compartilhamento dos produtos permite a professores, né, quaisquer interessados, que
reflitam, os incorporem esses produtos nas suas práticas e façam, então, e as desenvolvam, né? Tenham aulas que são talvez diferentes daquelas que eles trabalhavam anteriormente. Com relação ao, o professor Everaldo falava antes sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, o programa ele tem uma ligação óbvia com o quarto item, né, que é a educação de qualidade. Então, nós trabalhamos para desenvolver pesquisas que tenham um impacto real na sala de aula, no ensino de ciências e matemática. Então, a gente trabalha para qualificação de professores, qualificação de processos de ensino e de aprendizagem também. Então, a gente tem o impacto mais óbvio nesse item 4 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, mas a gente pode entender que o item 4, ele acaba se refletindo nos demais também. Porque, como eu comentei há pouco, uma das preocupações nossas é não formar pessoas que sejam bons na compreensão de conteúdos conceituais, embora essa também seja uma preocupação. Nós temos outras preocupações que vão além disso, que pessoas que sejam capazes de entender as relações dos seus tópicos de aula com outras áreas, então interdisciplinaridade, pessoas que tenham capacidades cognitivas para pensar apropriadamente sobre os temas com os quais trabalham e o impacto deles em outras áreas do conhecimento, então isso é pensamento crítico, entre outras questões. De alguma maneira, os demais conteúdos, eles acabam, os demais itens, né, objetivos do desenvolvimento, eles acabam contemplados, mesmo que indiretamente. Quando a gente trabalha em educação, né, e a gente sabe que uma educação de qualidade, ela acaba ajudando na formação de pessoas que são capazes de pensar apropriadamente sobre todos os demais tópicos. Pensar, na verdade, e agir também sobre os demais tópicos, né, que é o mais importante. Então, em suma, em síntese, é isso. Nós temos trabalhado com o programa, de novo, com pesquisas em ensino de ciência e matemática, embora, como eu ressaltei e falo, então, pela última vez, o nosso destaque é fazer com que os estudantes tenham uma compreensão mais ampla das coisas que eles estudam e trabalham, dos itens de sua pesquisa, ligando esses itens com outras áreas, e também que desenvolvam capacidades de pensar apropriadamente sobre elas. Pensem por que a gente estuda aquilo, por que a gente sabe aquilo, que é um elemento muito importante em ciências. A gente costuma, eu digo isso como formado em biologia, professor de biologia, a gente costuma dar muita ênfase nas conclusões, então a gente sabe, por exemplo, no caso de biologia, o que é evolução por seleção natural, mas muitas vezes a gente não sabe como ou por que a gente sabe daquilo. Então, a gente tem essa preocupação de tentar instrumentalizar professores, pesquisadores, estudantes, para que também deem ênfase e tenham essa sensibilidade de compreender o porquê e como nós sabemos as coisas que sabemos. É isso, obrigado. Queríamos parabenizar aqui o professor Dr. Guilherme pelo trabalho desenvolvido, acho que parabenizar também todos os colegas do PPG Cima, né, pela excelência do trabalho realizado. É um programa com conceito 5, que já tem um desafio, né, nesse ano, que é fazer o encaminhamento da proposta de doutorado. Esperamos bem tê-lo no próximo ano. E durante a sua apresentação, ocorreu lançar um outro desafio para vocês, que seria o de, para vocês pensarem, né, o de reunir esses produtos educacionais todos numa publicação